O cone é um sólido geométrico que pode ser classificado como um corpo redondo ou um sólido de revolução, por ter um círculo como base e por ser construído a partir de uma rotação de um triângulo. O cone é composto por um vértice, que é o ponto fora do plano da base e pertence à definição do cone. Ele possui um eixo, que é o segmento de reta que liga a vértice ao centro da base. Ele possui a altura, que é a distância entre o vértice e o plano da base. Ele possui o raio, que é a metade do diâmetro da base. O cone reto também pode ser chamado de cone de revolução, obtido pela rotação de um triângulo em torno de um dos seus catetos. O eixo é perpendicular à base, ou seja, a altura e o centro da base do cone formam um ângulo de 90 graus, e as suas diretrizes são congruentes. Através do teorema de Pitágoras, se obtém a relação geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais r ao quadrado. Já o cone oblíquo, o eixo não é perpendicular à base da figura. E o cone equilátero é um cone circular reto. Desta forma, a geratriz é igual a 2 vezes o raio da base circular, ou seja, a medida da geratriz é igual ao diâmetro da base. A altura do cone equilátero pode ser conseguida através da fórmula altura igual a raio raiz de 3. A área da base do cone é calculada da mesma forma que a área de uma circunferência. Então a área da base é calculada a partir da fórmula área da base igual a π vezes raio ao quadrado. A área total, que pode ser chamada de área superficial, é conseguida através do cálculo de todas as áreas do cone, somando a área lateral e a área da base. Então, através disso, a fórmula utilizada é área total igual a π vezes raio vezes geratriz mais raio. O volume do cone é correspondente a 1/3 do produto da área da base pela altura. Com isso, é utilizada a fórmula volume igual a 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes altura. Um tronco de um cone nada mais é você pegar o tronco e cortar ele, não importa onde, que você obtém o tronco. O cone, cortando, obtém o tronco. Um tronco ele possui duas bases, que uma base menor que a do bico e uma base maior que a do tronco mesmo. Então possui dois volumes para calcular. Um tronco ele possui dois raios, um raio da base menor e um raio da base maior, uma geratriz própria e uma altura própria. Tem uma regra de 3 que dá para calcular ambos os raios e ambas a altura, tanto a altura total quanto a do cone e do tronco. As bases são circunferências, então é π vezes raio ao quadrado. Para calcular o volume tem duas formas, ou você subtrai o volume total menos o volume do bico, que você acha o volume do tronco, ou usa a fórmula π vezes h dividido por 3 vezes entre parênteses r ao quadrado mais r vezes r minúsculo mais r ao quadrado minúsculo. Para finalizar, um exercício, um reservatório tem a forma de um cone circular reto de altura igual a 10 metros e raio igual a 4 metros. Este reservatório recebe água até a altura de 5 metros e o volume presente no reservatório corresponde a qual? Π é igual a 3, como ele dá. Para calcular o raio, que ele não dá, o raio da base menor, usamos a regra de 3, então a gente possui o raio maior, a altura total e a altura do tronco. Usando a regra de 3 a gente acha 2 metros, que é o raio menor. Assim a gente calcula o volume total e o volume do bico, que o volume total é a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes que para calcular a circunferência, a área da base, que dá 48, que é 3 vezes 4 ao quadrado. E para calcular o volume total é V vezes, que é o volume, vezes a área da base, vezes a altura dividido por 3, que dá 160 metros cúbicos. E o volume do bico é a mesma coisa, só muda os valores, que a área da base é 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 12 metros quadrados. Aí calcula vezes a altura dividido por 3, que dá 20 metros cúbicos. Assim é só pegar o volume de ambos, subtrair um pelo outro, que achamos o volume do tronco, que é 140 metros cúbicos. E no exercício ele pede a porcentagem, então a gente só precisa fazer uma regra de 3, onde 160 metros cúbicos é do cone todo, então é 100%, e o tronco é 140 metros cúbicos, que a gente quer achar a porcentagem. Aí faz uma regra de 3, que dá 100 vezes 140, é igual a 160x, calcula que vai dar 87,5%, que é o resultado da questão. Eu vou resolver um exercício sobre a área do cone.
O enunciado diz assim: deseja-se construir um cone circular reto, utilizando para isso papel. Sabendo que o cone deve apresentar 20 cm de altura e que a geratriz terá 25 cm de comprimento, quantos centímetros quadrados de papel serão gastos para confeccionar esse cone? Então, primeiramente, a gente tem que pegar os dados do exercício. Fala que a altura é 20 centímetros, H é igual a 20 centímetros, e a geratriz é igual a 25 centímetros de comprimento. G igual a 25 centímetros. No cone, a gente tem uma relação importante que diz que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Porém, o exercício não deu o raio, então a gente vai ter que descobrir. Então, eu tenho que a geratriz é 25, então 25 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais R ao quadrado. 25 ao quadrado é igual a 625. 20 ao quadrado é igual a 400. Mais R ao quadrado. Então, eu faço 625 menos 400 é igual a R ao quadrado. 625 menos 400 é igual a R ao quadrado. Portanto, R ao quadrado é igual a 225. R é igual a raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225 é igual a 15. Portanto, a gente descobriu que o raio é igual a 15 centímetros. Agora, ele quer saber a área total do cone. A fórmula da área total do cone é dada pela fórmula área total é igual a π vezes R ao quadrado, que é a área da base, mais a área lateral, que é π vezes R vezes G. A gente já tem todos os valores, então agora é só resolver. A área total é igual a π vezes... o raio é 15, então 15 ao quadrado mais π vezes 15 vezes a geratriz, que é 20. 15 ao quadrado é igual a 225, então fica 225π mais 15 vezes 20 é igual a 375, então fica 375π. R$ 225π mais 375π é igual a 600π. Eu vou utilizar o π como 3,14. Então, π é igual a 3,14. Então, aqui eu faço 600 vezes 3,14 é igual a 1.884 centímetros quadrados. Logo, a área total é 1.884 centímetros quadrados. Essa é a resposta do exercício. Bom, senhor, eu vou resolver agora um exercício de área superficial do nosso cone, de altura 5 cm e raio de 2 cm. Inicialmente, eu
encontrei nossa giratriz, né? Usando o teorema de Pitágoras, e cheguei ao resultado de 5,4. Eu só substituí na fórmula o 5,4, né? Na forma de área lateral, claro, e encontrei o resultado de 10,8 pi centímetros quadrados. Fiz até um desenho aqui sobre a nossa área lateral. Depois eu encontrei a área da base, né? Que foi até mais fácil, que deu 4 pi centímetros quadrados. Desenho aqui da nossa área da base também. E depois eu apenas somei o total da área da base mais a área lateral, que deu 14,8 pi centímetros quadrados, que corresponde à nossa área superficial. Um filtro cônico de papel tem 12 centímetros de profundidade e 8 centímetros de diâmetro. Determine sua capacidade em milímetros. Bom, para calcular o volume desse cone, a gente tem que fazer a área da base πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Essa é a fórmula do cálculo do volume do cone. O exercício diz que o nosso filtro cônico ele tem 12 centímetros de altura. Então, temos como altura 12 centímetros e 8 centímetros seria o diâmetro, que é aqui. Sendo assim, o raio mede 4 centímetros. Agora é só colocar tudo isso na fórmula. Vai ficar assim, transformando 3,14 vezes 4, com 3 lá em cima, vezes 12 dividido por 3. Cortando aqui, vai ficar o volume igual a 3,4 vezes 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao 3, 64. Então, vai ficar o volume igual a 3,14 vezes 64. A conta vai ficar 200,96. Então, a gente coloca aproximadamente 200. Bom, o exercício pede em mililitros. E aqui deu 200 centímetros cúbicos. Sendo assim, nós temos aproximadamente 200 mililitros. Sendo esse o volume deste cone. Um cone, sendo decomposto, a sua parte superior é 1/4 de uma circunferência e a parte inferior é uma circunferência menor, só que completa. Para descobrir a geratriz do cone, que é necessário para descobrir a área, é necessário primeiro fazer o raio ao quadrado mais a altura do 1/4 da circunferência ao quadrado, sendo que o resultado será a geratriz ao quadrado, e para se descobrir a geratriz é necessário fazer a raiz dela. Para se descobrir a área do cone, após decompor ele, é necessário fazer primeiro a parte superior, resolver a parte superior do cone, que para se descobrir é necessário fazer o perímetro de um cone, o resultado desse valor dividido por 4, pois essa parte superior do cone ela é 1/4 de um cone. Para se descobrir a parte superior do cone, primeiro é necessário fazer a altura do cone ao quadrado mais o raio do círculo inferior ao quadrado. Isso resultará na geratriz ao quadrado. Para se descobrir a geratriz é necessário fazer a raiz dela. Após descoberta a geratriz, é necessário fazer o perímetro da circunferência superior, sendo que o resultado dela será dividido por 4. Para descobrir o perímetro, é necessário fazer 2 vezes π vezes r, e o resultado desse cálculo será dividido por 4, pois a parte superior é 1/4 de uma circunferência.
Após descoberta essa parte do perímetro da circunferência, é necessário multiplicar esse valor pela geratriz. Assim é descoberta a parte de cima do cone. Para se descobrir a parte inferior do cone, é mais fácil, pois é só fazer π vezes raio ao quadrado. Assim, vai resultar direto na área da circunferência inferior. Após isso, para se descobrir a área, é só você somar a área da base, que é a circunferência da base, mais a área desse 1/4 de circunferência de cima vezes a geratriz, que assim já irá resultar na área do cone. Como exemplo, nós temos esse exercício aqui, que é descubra a área desse cone que possui uma altura de 16 centímetros e um diâmetro de 14 centímetros, sendo que a altura, nesse caso, é o H, que é 16 centímetros, e o raio, por ele dar o diâmetro, primeiro precisamos dividi-lo em 2. Precisamos dividir o diâmetro em 2. Assim, nós descobrimos que o raio é 7. Para se descobrir a geratriz, primeiro a gente pega a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, ou seja, 16 ao quadrado mais 7 ao quadrado, para podermos descobrir essa geratriz aqui. Para resolver esta questão, é necessário, primeiramente, descobrirmos o resultado da parte superior do cone. Para isso, é necessário primeiro fazer 16 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que assim vai dar a geratriz ao quadrado. 16 ao quadrado é igual a 256 mais 49, que seria 7 ao quadrado. Para podermos descobrir a geratriz, precisamos descobrir primeiro a soma desses dois valores, que no caso é 305. Sendo que a geratriz do resultado é g ao quadrado, resulta em 305 ao quadrado. Para podermos descobrir o valor exato da geratriz, é necessário nós fazermos a raiz dela. Assim, nós fazemos a raiz de g, ou seja, a raiz de 305, sendo que a geratriz, o resultado fica 17,5. Após descobrirmos isso, multiplicamos esse valor por 2 vezes 3,14 vezes 7. Isso sendo o 2 vezes 3,14 vezes 7 dentro de um parêntese. Esse valor resulta em 49,96. Aí pegamos 49,96, multiplicamos por 17,5, assim resultando em 769. Com isso, já descobrimos o valor da parte superior. Após isso, fazemos π vezes raio ao quadrado, que é π vezes 7 ao quadrado, sendo que esse valor resulta em 153,86. Após descobrirmos esse valor, multiplicamos 769,3 mais 153,86, que dá 923,16 centímetros quadrados. Sendo assim, nós descobrimos que a área desse cone é 923,16.